agora, a gente vai ver uma aplicação em eletricidade, circuitos elétricos. Então, imagine um circuito elétrico que tenha uma indutância L, uma força eletromotriz E e uma resistência R. A equação diferencial, modelo matemático, que permite calcular a corrente elétrica em qualquer unidade de tempo, ela é descrita como o diferencial da corrente elétrica pelo diferencial do tempo, mais a resistência dividido pela indutância, vezes a corrente elétrica, que é igual à força eletromotriz dividido pela indutância. Esse modelo matemático, ele surge a partir de experimentos físicos na prática. Então, você vai lá, faz um experimento real, você consegue determinar isso aqui. Igual aos outros modelos que eu demonstrei para vocês, esse aqui a gente precisa de alguns elementos da prática para demonstrar. Então, eu trouxe um exemplo aqui que ficou bem resumidinho, coloquei. Então, imagine um circuito elétrico do tipo RL, com força eletromotriz de 5 volts, resistência de 50 ohms e indutância de 1 Henry. Com a corrente elétrica inicial igual a zero, o problema pede para você determinar a corrente no instante t, qualquer tempo. Depois eu posso tirar uma foto disso aqui e mandar para vocês, tá? Com essa letra linda, que maravilhosa, etc. Então, o que ele trouxe no problema? Ele trouxe para nós uma força eletromotriz igual a 5 volts. Deixa eu colocar aqui em cima, solução. Uma força eletromotriz de 5 volts, uma resistência de 50 ohms e uma indutância igual a 1 Henry. Ele trouxe como condição de contorno que a corrente elétrica no início do experimento é igual a zero. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter a força eletromotriz, que é de 5 volts. Eu vou ter uma indutância, que é de 1 Henry. E uma resistência aqui de 50 ohms. Beleza? O modelo matemático para calcular a corrente elétrica é DI, vou copiar ele de novo aqui embaixo, dt mais RLI igual a E dividido por L. Então, o diferencial da corrente elétrica em relação ao tempo, mais a resistência, que é de 50, dividido pela indutância, que é de 5 vezes a corrente elétrica, é igual... Opa, aqui fiz errado, né? A indutância é 1. Perdão, aqui é 1. É igual a força eletromotriz, que é de 5, dividido pela indutância, que é 1. Observa que eu marquei errado aqui embaixo, tá? Tranquilo até aqui, crianças? Eu vou ter assim, DI, dt, mais 50i, igual a 5. Que tipo de equação é essa, garotada? Que tipo de equação é essa aqui? Linear, né? Ela é uma equação linear. A equação linear era do tipo y' mais p de x, que multiplica y igual a q de x. Ela é uma linear completa. A gente ainda poderia resolver essa equação aqui, crianças, porque aqui não tem variável. E aqui, multiplicando 50, também não tem. Deveria ter um t, entendeu? 50t, tá. Eu podia resolver por separável essa aqui. Mas eu vou resolver ela por linear. Então, eu vou ter aqui um cálculo auxiliar. Vou calcular o μ de t, que é igual a Euler elevado à raiz quadrada de 50 dt, que é Euler elevado a 50t. Pronto, achamos o fator de integração. Depois que nós determinamos o fator de integração, a gente substitui na relação, que diz que Q vezes o fator de integração, isso que a gente viu nas propriedades, é igual a integral de μ de t vezes Qzinho dt mais uma constante. Então, não é Q, aqui é I, perdão, I.
I, que é corrente elétrica, a gente está trabalhando com corrente elétrica. Multiplica μ de T. Antes era Q porque era carga de sal, agora é I porque é corrente elétrica. Vai ser igual a integral de Q, que vale 5, então vou colocar o 5 aqui fora, Euler elevado a μ, que é a raiz de 5, não, que é a raiz, que é, 5, é Euler elevado a 50t, dt, mais uma constante. Então, a corrente elétrica vezes Euler elevado a 50t é igual a 5 que multiplica. A integral de Euler elevado a 50t, se vocês fizerem uma substituição aqui em cima simples, vocês vão ver que é Euler elevado a 50t dividido por 50, mais uma constante. Integrei aqui direto porque é uma integral simples. Só substituir. Então, aqui eu vou ter a corrente elétrica. Fica muito ruim enxergar de caneta, garotada? Mais ou menos, professor, mas se for uma preta já ajuda melhor. Eu não achei, minha caneta preta sumiu. E esses pincéis aqui eles estão marcando muito. Tá. Aqui eu vou ter a corrente elétrica igual a... Eu vou cortar esse Euler na 50 com esse. E vou dividir esse 5 por esse 50. Então vai ficar 1 sobre 10 mais C dividido por Euler elevado a 50t. Encontrei uma equação genérica, porém, ele deu uma condição de contorno. Ele disse que I de 0 era igual a 0. Então, vou ter assim, 0 igual a 1 sobre 10 mais C dividido por 1. Portanto, a constante vai ser igual a menos 1 sobre 10. Sendo a constante igual a menos 1 sobre 10, a gente vai ter que a corrente elétrica, em qualquer tempo, vai ser igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 10, que multiplica 1 sobre Euler elevado a 50t. Ou seja, a corrente elétrica em qualquer tempo vai ser igual a 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 Euler elevado a 50t. E é isso que ele pediu, para você achar uma equação que te desse a corrente elétrica em qualquer tempo. Tranquilo, garotada? Eu vou tirar uma foto, se vocês quiserem que eu volte, alguma, Professor, eu só queria saber um negocinho. Em relação a como eu tenho certeza que eu já devo usar a condição de contorno. quando você chegar no final aqui, ó, cheguei numa equação muito geral. Eu uso a condição de contorno para calcular a ou as constantes. Ah, perfeito. Mas sempre eu tenho que, tipo, achar a constante primeiro ou também não é de regra achar a constante primeiro para depois usar a condição de contorno? Você vai usar a condição de contorno para achar a constante. Ah, bala. Saquei. Crianças, eu mandei as fotos ali para vocês. Se quiserem, eu volto em algum aqui. Se precisar, eu volto, tá, garotada? Alguma pergunta? Fale agora, o Carlos para sempre. Professor, pode voltar a folha rapidinho? Qual dela? Essa? Ali no valor da constante. Essa? Isso, Eu tirei uma foto, Marcos. Mandei no grupo. beleza, professor, valeu.
Alguma pergunta, garotada? Fale agora, o cálice para sempre. Isso é engraçadinho, vocês não perguntam nunca. As questões amanhã vão ser mais ou menos nesse estilo, prof? Vou pensar depois. Nós não vamos fugir das listas, tá? Beleza. Garotada, o próximo tópico que a gente vai ver é a equação do movimento de um corpo. Consegue enxergar bem aqui em cima? Sim. Lá nas físicas de vocês, qual é a equação que vocês estudarem que descreve parte do movimento de um corpo? A principal equação que descreve o movimento do corpo? Que vocês veem na mecânica? Ou que vocês estudam no A do Torricelli? Não. Que vocês estudam no primeiro ano do ensino médio, ou que vocês estudam dentro da mecânica? Sorvetinho? Ela fala sobre o lugar que o corpo está, mas ela não fala sobre as forças que descrevem o movimento de um corpo. A equação do movimento de um corpo é a segunda lei de Newton, lembram? Segunda lei de Newton, que é a equação do movimento, que diz que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração sofrida. Beleza? Lembra dessa fórmula, né? Sim, professor. M é a massa, F é a força e A a aceleração. No ensino médio, geralmente a gente não coloca como um vetor aqui, mas é uma força vetorial. Eu dei aula de física. Nos livros do ensino médio, muitos não trazem com essa seta em cima. Mas como vocês já viram álgebra, vocês sabem que força vetorial tem uma direção e um sentido, então a gente indica ela com uma setinha em cima. E a aceleração também, ela pode ser um movimento acelerado ou retardado. Então pode ser uma freada, ou você está freando, tirando a aceleração, ou acrescendo a aceleração do movimento. Lá no ensino médio também, quando a gente estuda a velocidade, a gente aprende que, vou colocar aqui, uma observação 1, que a velocidade é igual a delta S dividido pelo delta T. A gente vê isso. Aqui a gente vê que a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. No cálculo 1, quando a gente trabalha algumas aplicações derivadas na física. Outra coisa que a gente vê é que a aceleração é igual à variação da velocidade em relação ao tempo, que é a derivada da velocidade. Então, a aceleração é igual à derivada da velocidade em relação ao tempo. Que nada mais é derivada, ó. A derivada de uma derivada é outra derivada. Então, a aceleração é a derivada, a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Eu posso dizer que a aceleração é a derivada da em relação ao tempo, ou a segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Se eu derivar uma vez, vai me dar a velocidade. Se eu derivar duas vezes, vai me dar a aceleração. Tranquilo? Vocês ficam mudos. Tranquilo, prof. Vocês entenderam, se não entenderam. Vocês não falam. Eu tenho quase certeza que vocês aprenderam a falar. Tranquilo, professor.
Então, assim, crianças, como a gente tem que a massa vezes a aceleração é igual à força resultante, a gente pode vir aqui e substituir. A gente tem os elementos já. Então, a massa vezes a aceleração, que é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou a derivada ao quadrado, perdão, do espaço em relação ao tempo, é igual à força resultante. Então, a gente pode descrever a equação do movimento como uma equação diferencial. E a partir dessa equação, a gente pode trabalhar com alguns movimentos. Por exemplo, exemplo 1. Suponha, crianças, que um navio de 400 toneladas, então a massa de 48 mil toneladas, inicia o deslocamento com uma força propulsora igual a 1 milhão de newtons. Feita pela hélice propulsora. Na letra A, ele pede achar a velocidade em função do tempo, determinar V de t, sabendo que a resistência ao movimento é igual a 15 mil vezes a velocidade. O que a gente aprende? Que a somatória, a força resultante, é a somatória de todas as forças. Então, a força resultante vai ser igual ao que ajuda o movimento, vou chamar de E aqui, a força propulsora, menos a resistência. São as duas forças que atuam. O impulso, aqui a força propulsora, que chama de E, e a resistência, que a água faz ali no navio. O que a gente tem? Que a força resultante é a massa vezes a variação da velocidade em relação ao tempo. E o que auxilia o movimento é igual a 1 milhão de newtons. E a resistência é 15 mil vezes a velocidade. São esses os elementos que a gente tem. A gente usa quilogramas para força, a massa, né? A gente usa em quilogramas. Então, 48 mil aqui em cima, toneladas, é igual a 48 milhões de quilos. Que vai ser igual a 1 milhão menos 15 mil V. Dividindo tudo por 48 milhões, a gente vai ter dV sobre dt igual a... Vou cortar todos esses zeros com todos esses, vai ficar 1 sobre 48 menos 15 dividido por 48, e aqui vai sobrar 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 480 mil V. Simplificando aqui, dividindo 15 por 480 mil, a gente vai passar a ter dV sobre dt. Eu vou jogar isso aqui para cá, vai ficar mais 1 sobre 3.200, V igual a 1 sobre 48, que por sua vez é uma equação linear. Alguma pergunta até aqui? Marcos. Até então não, prof. Marjorie.
Observa que o μ de t é 1 sobre 3.200. Então, vou fazer um cálculo auxiliar aqui. Vou colocar μ de t igual a Euler elevado à integral de 1 sobre 3.200 dt. Portanto, μ de t é igual a Euler elevado a t dividido por 3.200. Vou chamar aqui de cálculo auxiliar 1 e aqui de cálculo auxiliar 2. A gente vai ter que a velocidade vezes μ de t, que é Euler elevado a t dividido por 3.200, é igual à integral. A integral aqui de 1 sobre 48, que é o Q de t. Vou deixar aqui fora. 1 sobre 48, que multiplica Euler elevado a t dividido por 3.200 mais uma constante. Portanto, a velocidade vezes Euler elevado a t sobre 3.200 é igual a 1 sobre 48. Essa integral aqui, crianças, a gente vai fazer uma substituição, então vai ficar Euler elevado a t sobre 3.200. Caramba. Como não tem 1 sobre 3.200 aqui, a gente divide, né? Então vai ficar 1 sobre 3.200 mais uma constante. Então a gente vai ter que V vezes Euler elevado a t sobre 3.200 é igual a, cancelando esses dois, a gente vai ter aqui 200 sobre 3, Euler elevado a t, multiplica pelo inverso aqui, né? Dividido por 3.200, mais uma constante. Dividindo tudo por Euler elevado a t sobre 3.200, a gente vai concluir que a velocidade no tempo t é igual a 200 sobre 3, mais c dividido por Euler elevado a t dividido por 3.200. Essa aqui é a equação geral, tá? Porém, ele deu uma condição de contorno. Ele falou que... Ele não disse que o móvel parte do repouso, mas ele disse lá no início que... Deixa eu só pegar o problema aqui. Um navio inicia seu deslocamento. Inicia o deslocamento porque ele está no deslocamento zero. Então, ele está em repouso. Portanto, a gente tem que ver que zero é igual a zero. Substituindo aqui dentro, crianças, a gente vai concluir que a constante é igual a menos 200 sobre 3. Desse modo, a gente conclui que a velocidade em qualquer tempo vai ser igual a 200 dividido por 3 menos 200 sobre 3 Euler elevado a t sobre 200. Pronto. Essa aqui é a equação da velocidade. Alguma pergunta, crianças? Falem agora, eu falo isso para sempre. Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Marcos. Marjo. Professor, Alguma pergunta? não tá dando eco, né, eu falar. Não. Tá. O cálculo auxiliar 2, eu só não entendi essa transação que você fez. Você pode explicar? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui? O cálculo... A gente substitui na fórmula, que é velocidade vezes μ é igual a μ vezes o Q. E o Q é esse aqui, ó. 1 dividido por 48.
Esse é o nosso C. Então, já que é uma constante, deixei fora da integral. Então, ficou assim, mi vezes a função que estava isolada, lá o Q de T, eu deixei fora da integral, então eu integrei aqui. Euler elevado a T sobre 3.200, a integral dela é Euler elevado a 3 sobre 3.200 dividido por 1 dividido por 3.200. Fiz uma substituição, chama isso aqui de U, daí tu vai ver esse valor aqui, ó. Eu multipliquei 1,48 pelo inverso disso aqui, né? Porque está dividindo esse, dividindo por esse. Esse está em cima e esse está embaixo. Ficou 3.200 sobre 48. Daí eu simplifiquei e ficou 200 sobre 3. Entendi, professor. Obrigada. Daí assim, crianças. Se eu perguntasse para vocês qual é o limite da velocidade que esse navio pode atingir? Qual é a velocidade máxima? Vou colocar assim, como letra B. Qual a velocidade máxima? Como que eu sei qual que é a velocidade máxima, garotada? A gente observa que por essa fórmula aqui, ó, conforme o tempo aumenta, a velocidade também aumenta, porque tem 200 dividido por 3 menos alguma coisa. E se eu dividir aqui, crianças, vai chegar uma hora que eu vou ter zero aqui. Então, como que eu calcularia a velocidade máxima? Seria quando t tende ao infinito, Quando t... porque daí daria um número, vamos igualar a zero, a última ali, né? Isso. Então seria 200 sobre 3 mesmo? Então, a velocidade máxima, vou aqui, máxima, vai ser igual ao limite, quando t tende ao infinito, de 200 sobre 3, opa, aqui é menos, 200 sobre 3, Euler elevado a t sobre 200. Quando t tende ao infinito, como o Marcos disse, então a velocidade máxima vai ser igual a 200 sobre 3. Não sei se é. Deixa eu ver qual é a unidade de medida. Metros por segundo. Por quê? Porque quando t tende ao infinito, aqui embaixo vai dar infinito. E 200 dividido por infinito dá zero. Então vai ficar 200 terços menos zero. Essa é a velocidade máxima que ele pode atingir quando o tempo for muito grande. Se ficar muito tempo, nessas mesmas condições, se não tiver nada que modifique, uma tempestade no mar, ondas que forçam o movimento contrário, etc. e tal, se estiver nessas mesmas condições iniciais ali. Professor, qual que seria a diferença se o t tendesse a zero? Daí ele estaria em repouso, né? Se o t tender a zero, vai ficar aqui, vai dar zero. Se ficar Euler elevado a zero, que é 1, vai ficar 200 terços menos 200 terços, que vai dar zero. Ou seja, ele está em repouso. É o início do movimento. Ah, vamos saber. Pronto, crianças? Alguma pergunta? Falem agora, eu calem-se para sempre. Eu não sei se vocês entenderam tudo ou se vocês entenderam nada. Mas, enfim. Acho que por hora tá tranquilo. E para finalizar, crianças, a gente vai ter trajetórias ortogonais. O que é uma trajetória ortogonal? Você vê aqui, ó. Eu fiz uma foto depois. Trajetórias ortogonais.
ortogonais. Trajetórias ortogonais são curvas que formam 90 graus no seu ponto de intersecção. Por exemplo, se tivesse essa curva e essa curva aqui. Tem duas curvas. Eu vou pegar uma caneta, só tem azul. Vocês vão ver que está mais clarinho. Então, eles têm um ponto aqui de intersecção, elas se intersectam. E aqui, crianças, eu vou traçar a reta tangente, eu vou chamar de T1. E aqui eu vou traçar outra reta tangente, que eu vou chamar de T2. Se a reta tangente, a curva C1 e C2, se as retas tangentes no ponto de intersecção formarem 90 graus entre si, eu digo que C1 e C2 são trajetórias ortogonais. Beleza? Vocês aprenderam, tem uma curva aqui, tem uma tangente aqui em cima. Ó. A tangente, ela forma 90 graus com o centro da curvatura. Vou chamar de centro aqui. C1 é o centro. Então, essa reta aqui, ela é tangente à curva, porque nesse ponto de encontro, ela forma 90 graus com o raio dessa curvatura. Por isso que ela é tangente. Então, aqui eu vou ter duas retas tangentes. A reta tangente T1, que é em relação à curva 1. E a reta tangente T2, que é em relação à curva 2. Se as retas tangentes formarem 90 graus entre as retas tangentes, entre si, então eu tenho trajetórias ortogonais. Tudo bem, criança? O que é trajetória ortogonal? A gente aprendeu na álgebra que o coeficiente angular de uma vezes a outra, quando for igual a menos 1, o coeficiente angular das curvas, M1 e M2 são os coeficientes angulares, coeficiente angular, elas são retas tangentes. Retas perpendiculares, não, elas são retas perpendiculares, perdão. Elas formam 90 graus. Quando M1 e M2 multiplicado for igual a menos 1, então eu tenho retas perpendiculares. Tudo bem? A gente aprendeu isso aqui na álgebra. Então, se eu tivesse assim, y igual a menos 2x mais 1, y igual a 1 meio de x mais 4, observa, vou chamar aqui de y1 e aqui de y2. Observa que o m1 é igual a menos 2 e o m2 é igual a menos mais 1 meio. Peguei os coeficientes angulares das retas. Se eu multiplicar os dois, vai ficar menos 2 vezes de meio, que vai dar igual a menos 1. Isso significa que o desenho dessas duas retas forma, no seu ponto de intersecção, 90 graus. Então, elas são retas perpendiculares. Trajetórias ortogonais é porque a sombra de uma curva, ela pode formar 90 graus com outra curva. Não precisa ser uma sobre a outra. Por exemplo, tem uma curva em cima, uma curva aqui embaixo, a projeção delas formar 90 graus entre si. Isso é uma trajetória ortogonal, uma definição de trajetória ortogonal. Então, o que a gente sabe? Que da álgebra lá, como M1 vezes M2 é igual a menos 1, a gente pode dizer que M1 é igual a menos 1 sobre M2, só passar dividindo. O coeficiente angular, lá no cálculo 1, a gente aprende que é a derivada primeira, ou seja, y' é igual a M1 e y' da função 2 é igual ao M2. Desse modo, criança, a gente pode substituir aqui dentro e dizer que a derivada da trajetória ortogonal é igual a menos 1 dividido pela derivada da curva que nós estamos analisando. Juntando os conceitos lá da álgebra com os conceitos do cálculo, nós temos uma fórmula matemática para calcular a trajetória ortogonal de qualquer curva. Alguma pergunta, Gabriela? Fale agora, o cabo para sempre. Ninguém tem pergunta? É uma coisa de louco isso aqui. Pode voltar rapidinho na última folha, professor? R$10. R$10. Vixe, faça o Pix depois, então. Passa aí. Essa parte aqui, Marcos, ou mais para cima?
É nessa daí mesmo. Então, a Só foto depois. conferir um negocinho. Ah, tá. Entendi. Beleza. Era um negocinho do coeficiente ali, do M1 vezes M2 ali que eu tava meio perdido, mas entendi agora. Se quiser, pode passar, professor. Tá. Então, assim, garotada, eu vou dar um exemplo aqui. Depois eu tiro uma foto, tá? Vou colocar aqui como exemplo. Vocês podem observar, garotada, que dentro do material no Moodle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, cadê? Livro 1. Tem lista de exercícios dentro dos materiais, tá? Dentro dos livros, perdão. Se você pegar o método de equação de Riccati, tu vai ver que tem exercícios lá dentro também, para vocês darem uma olhadinha. Inclusive, exercícios resolvidos. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui, nós temos y igual a 3x ao quadrado. A proposta é determinar né, trajetórias ortogonais. Caso elas existam, porque nem todas as coisas vão ter trajetórias ortogonais. Tá? Der um negócio tipo 1 sobre 0 ali, não tem. Então, para eu calcular a trajetória ortogonal, garotada, eu preciso jogar nessa fórmula. A derivada da trajetória é igual a menos 1 sobre a derivada da curva. A curva nós temos. Vou colocar aqui o cálculo auxiliar 1. Y é igual a 3x ao quadrado. Essa aqui é a equação da curva. A derivada dela vai ser igual a 6x. 1' é igual a 6x. Então, substituindo aqui, a gente vai passar a ter que y' de t é igual a menos 1 dividido por 6x. Quem é y', crianças? É dy sobre dx, que é igual a menos 1 sobre 6x. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai passar a ter que dy é igual a menos 1 sobre 6x dx. Menos. Integrando os dois lados, eu vou colocar aqui, ó, esse menos 1 sexto aqui, eu vou tirar da integral, então vai ficar a integral de 1 sobre x dx. Vai ficar y igual a menos 1 sexto de ln de x. Essa aqui é a trajetória ortogonal. Significa que se a gente fizer o gráfico dessa curva aqui, e da curva y igual a 3x ao quadrado, no ponto de intersecção, as retas tangentes formam 90 graus. A reta tangente dessa com a reta tangente da equação dada forma 90 graus. É só você olhar aqui, o coeficiente angular dessa é menos 1 sexto. Se eu derivar isso aqui, né, vai ser uma função de primeiro grau. E aqui, ó, vai ficar 2, vai ficar 6, né? Então, se eu pegar essa equação aqui, ó, y, vamos colocar aqui ó, prova real. Y igual a 3x ao quadrado. Isso aqui é o da curva. E da trajetória ficou igual a menos 1 sexto de ln de x. A derivada da primeira curva vai ficar 6x. E a derivada da segunda curva vai ficar menos 1 sexto de x. Porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, multiplicar essas duas, ó, m1 vezes m2, vai ficar 6x, que multiplica menos 1 sobre 6x, que vai ficar igual a menos 1. Portanto, está correto, como queríamos verificar. Portanto, está correto aquilo que a gente fez. E assim a gente finaliza a nossa avaliação. Tá? E agora, garotada, a gente ocupa o tempo para dar uma retomada em algumas listas e tal, que talvez vocês possam ter dúvidas.
Professor, Oi. esse exercício da trajetória, eu entendi a parte da álgebra, mas não entendi o que isso significa geometricamente só. No exemplo, né? Significa que onde as curvas se encontram, formam 90 graus. Mas no caso dessas duas curvas que a gente achou, significa que é como se fosse um par de curvas. Para toda curva existe uma curva que forma 90 graus, é isso? Nem toda curva. Ah, entendi. Nem toda curva. Ó, significa assim, ó. Nós temos uma função que é y igual a 3x ao quadrado. Que ela vai te dar uma parábola aqui, ó. Nós temos uma outra equação que ela é y igual a menos 1/6 de ln, eita caramba, de ln de x. Deixa eu só pensar para que lado que vai estar essa curva, tá? Professor, vai estar no primeiro quadrante, vai sair do 1 ali e vai passar pelo. Vai cruzar a parábola. Aqui? Aqui? Isso, professor, isso. Isso mesmo. Na realidade ela tá aqui, ó. Ah, não, ela vai inverter por causa do menos, né? É, ela vai estar aqui, ó. Significa que aqui, ó, nesse pontinho, crianças, as retas tangentes das curvas, aqui, elas vão formar 90 graus. É isso que significa. Que elas se interceptam num ponto, e as tangentes de cada uma delas, ó, a tangente 1, aqui a tangente 2, formam 90 graus no ponto de intersecção. Entendi. Obrigado. Então, professor, não necessariamente vai ser as retas, não reta não, né? Mas não vai ser as curvas que vão formar, mas sim as retas tangentes dessas curvas, né? Elas são trajetórias ortogonais porque suas retas tangentes no ponto de intersecção formam 90 graus. É uma trajetória, um caminho. Trajetória é um caminho. E quando esses dois caminhos se cruzam, formam 90 graus. Garotada, podia ter mais do que um ponto de tangência, porque podia ter uma parábola aqui, por exemplo, a resposta. Nessa aqui não deu, mas poderia ser. Tocou em dois lugares, e aqui tem um e aqui tem outro. Poderia ser, tranquilamente. Se fosse uma circunferência, se tivesse uma curva senoidal, podia ter mais pontos de tangência. Podia ter nenhum ponto de tangência, tá? Mas poderiam ter mais pontos de tangência. Na internet, vocês digitarem, vocês vão encontrar várias listas sobre esses conteúdos. O Marcos, ele tá com uma cara de espanto. E eu desconfio que ele matou a galinha, mas não sei. Não, professor, eu tava tentando colocar a das retas tangentes, né? Só que eu tô com uns probleminhas aqui, não tá batendo, não. Tá tentando colocar aonde, querido? A tangente seria 6x, né? E menos 1 sobre 6x, né? Isso. Mas eu mostrei para você que dá certo, Marcos. Eu vim aqui, derivei, ó. Derivei a curva. Sim, é que eu dada. tava jogando no GeoGebra pra ver. Fez o desenho? Oi? Você montou o desenho no GeoGebra? Isso. Compartilha a tela. Pera aí. Que eu já paguei as outras. Compartilhar. Marjorie, até que o Marcos vai pensando aí, tem um exercício para a gente resolver? É assim, ó, a Marjorie falou para eu dar uma retomada em alguns tópicos, só que é assim, criança. Um exercício, ele pode ser resolvido de várias maneiras. Então, você bate o olho no exercício, ele pode ser resolvido por exato, ele pode ser resolvido por linear, às vezes ele pode ser resolvido pelos dois. Você precisa entender cada método para saber como você resolve cada um. E, se vocês trouxerem exercício agora, falar, tal exercício, eu venho aqui, resolvo e vou falando sobre o conteúdo. Professor, faz um então de Riccati. Pode ser da lista, daquele trabalho que vocês entregaram, se vocês quiserem. Eu estou assassinando o português hoje, vocês viram, né? Se a polícia me pega, eu vou ser preso. É a emoção de estar dando aula no dia de finados.
Luiz é. Hein, prof, ó, Não no quer caso, as compartilhar? derivadas... Vai compartilhar. Deixa eu abrir aqui, Marcos. Beleza. Não, tu não vai colocar as derivadas ali, Marcos. Tu vai colocar as curvas. As curvas... sim, as curvas eu vi que elas se interceptam, mas eu pensei que as derivadas também se interceptavam. Não. Ah, bom. A Beleza. derivada vai dizer se a curva é crescente, decrescente. Ah, Marcos, o que se intercepta são as retas tangentes. A derivada não é a reta. Lembra que tem que montar a equação da reta e tal? verdade. Real. Isso, São os muito obrigado. coeficientes. Muito obrigado, É. Gabriel. Me lembra de dar meio ponto na próxima. Beleza, 2 pontos na próxima, então. Lembra que tem a equação da reta tangente? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, ou alguma outra forma que vocês viram? Lembro, agora lembrei. A derivada é só o m, o coeficiente angular da reta. Tu tem algum exercício separado, Marjorie? Deixa eu pegar aqui na lista, então, se você não tiver. Deixa eu só abrir aqui. Ou se vocês quiserem que eu resolva aqueles trabalhos que tinha, também posso fazer alguns daqueles. Professor, Ah, então, você pode resolver um da PS1 aqui também? é do que é? Determine a família de curvas de menor grau eliminando as constantes. Tá, então deixa eu fazer o de Riccati, que a Marjorie pediu primeiro. Tranquilo, professor. Depois eu faço. Deixa eu abrir aqui a lista de Riccati. Cadê a lista? Espera aí, que Aí tem um também, professor, que é de temperatura aqui, que é um enunciado grande, que tem que mandar foto aqui em PDF, tudo. eu abro lá o questionário e vejo. Deixa eu só ver um exercício de Riccati, né, Marjorie, que você pediu. Isso, professor. Deixa eu só achar um, tá? Só um pouquinho. Deixa eu pegar ali. Eu tô lerdo hoje, tá? Não vão ficar muito chateados, querer chorar e desistir da disciplina por causa de equação, redução de ordem, blá, 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 Bernoulli. Ai, deu soluço. Bernoulli e Riccati. Vou pegar a letra J. A letra J da lista de exercício 6, ó, lista 6, ela traz assim, x que multiplica y' menos y mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Com y, 1 igual a x. Garotada, primeiro eu vou verificar se realmente essa solução que ele deu é a solução desse problema. Não adianta eu tentar fazer Riccati e essa solução aqui está errada. Pode ser que algum sinal aqui esteja errado na digitação, por exemplo. Então, eu vou derivar y' vai ser igual a 1. Se eu substituir aqui dentro y' e y, vai ter que zerar a equação. Então, vai ficar aqui, ó, x que multiplica 1 menos y que vale x mais y que vale x, vai ficar x ao quadrado igual a x ao quadrado. Ok. Porque vai zerar esse com esse, vai zerar esse com esse, vai ficar 0 igual a 0. Ou seja, a solução particular que o problema trouxe é a solução do problema. Então, o primeiro passo, você vai lá e verifica, porque se não é, a gente tem que procurar outra solução. E eu não ensinei os métodos para procurar a solução, porque eles dão muito trabalho. Geralmente, a gente sabe uma condição de contorno. Por quê? Porque essa equação aqui, a gente usa ela em alguma aplicação prática. Eu sei, uma condição inicial, alguma coisa sempre a gente sabe. Então, vamos dar sequência. Agora que eu sei que para resolver... para resolver por Riccati, tem que isolar y' primeiro. Então, isolando y', a gente vai ter aqui que x vezes y' é igual a x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Primeiro passo, eu isolei as parcelas que estão somando aqui o y'. Agora eu vou dividir os dois lados por x, para tirar esse x daqui. A gente vai passar a ter que y' é igual a x mais 1 sobre... Pode esperar passar a carroça.
1 sobre x que multiplica y menos 1 sobre x que multiplica y ao quadrado. Com isso, crianças, nós temos P, Q e R. P vale x, Q vale 1 sobre x, e o R vale menos 1 sobre x. Agora a gente precisa pegar a solução de Riccati, que ela é y' mais Q de x. Agora eu não lembro se é menos ou é mais aqui. R vezes y1, 2 vezes R vezes y1, vezes y. Dá uma baixadinha na folha, professor. pra me dar um- Alguém tem a fórmula ali? É, Eu esqueci se deixa eu aqui ver é aqui. mais ou menos. É du dividido por dx menos, daí abre parênteses, q de Aqui é menos? x, Esse aí mais ele é menos. aqui é menos. Isso. É porque é du sobre dx tá aqui, né? Ah, é certo. Tem que fazer uma mudança de variável. Vou Uhum. pegar aqui na outra folha. Cálculo auxiliar 1 vai ficar du sobre dx. Menos. Aí abre parênteses, q de x, mais r de x. Não é 2R de x? Não, depois vai ser 2, Vai ser R vezes 2 vezes y isso, y1 daí, que seria o y dado, né? vezes u igual a... R de x vezes u ao quadrado. Não, aqui do outro lado. Isso, R de x? R de x vezes u ao quadrado. Obrigado. Tinha esquecido, tá? Isso. Então aqui vai ficar du sobre dx menos o q, que vale 1 sobre x, mais r, que vale menos 1 sobre x, vezes 2 vezes y, que é x. Y vale x, vezes u, igual a x vezes u ao quadrado. Ah, não, perdão, x não. O r vale menos 1 sobre x. Então, ajeitando aqui um pouquinho, vai ficar du sobre dx menos 1 sobre x menos 2. Porque aqui vou cortar esse com esse, né? Vezes u igual a menos 1 sobre x, u ao quadrado. Pronto. Agora, a gente divide tudo pela maior potência do u. Porque às vezes a maior potência podia estar aqui. Nesse não, né? Porque a gente usou a fórmula, dividindo tudo por u ao quadrado, a gente vai ter u elevado a menos 2 du sobre dx menos 1 sobre x menos 2, que multiplica u elevado a menos 1, igual a menos 1 sobre x. Agora a gente vai ter que fazer uma substituição de novo. Que vai ficar assim. Cálculo auxiliar 2, a gente vai dizer que esse aqui, ó, v é igual a u elevado a menos 1. Portanto, dv sobre dx é igual a menos 1, que multiplica u elevado a menos 2 vezes du sobre dx. Observa que aqui na frente, crianças, tem u elevado a menos 2 du dx. Não tem esse menos. Então, joga esse menos para lá. A gente vai passar a ter que u elevado a menos 2 du sobre dx é igual a menos dv. Eu vou substituir esse elemento e esse dentro dessa relação. Então, a gente vai ficar assim, com menos dv sobre dx menos 1 sobre x menos 2, que multiplica v é igual a menos 1 sobre x. Pronto. Agora, ela se tornou uma equação linear. Alguma pergunta, crianças, até aqui?
Ó, eu vou Por tirar enquanto, uma não. foto. Eu vou mandar as fotos. Então, eu vou pegar isso aqui, crianças, e vou arrumar agora. Observa, garotada, que eu tenho menos, olha aqui, menos aqui na frente. Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar mais, mais e mais. Eu vou copiar tudo como mais. Olha lá no celular de vocês que eu enviei a foto. Então, vai ficar dv sobre dx positivo mais 1 sobre x menos 2 vezes v igual a 1 sobre x. Cálculo auxiliar 3. Vou colocar assim, que μ de x é igual a Euler elevado à integral de 1 sobre x menos 2 dx. Portanto, μ de x é igual a Euler elevado a ln de x menos 2x, que é igual a Euler elevado a ln de x sobre Euler elevado a 2x. Divisão de bases iguais, repete a base e diminui os expoentes. Sim, Marcos? Tem um menos aqui, então eu divido eles. Marcos, fala sim ou não? Certinho, professor. Tá. Eu tava Agora coçando a cabeça porque tava coçando mesmo, não era posso dúvida, cortar não. isso aqui. Ó. Vai ficar x dividido por Euler elevado a 2x. Tá aqui, achamos. O μ de x. Depois que a gente encontrou o μ de x, a gente vem aqui para o cálculo auxiliar 4. Que vai ser v vezes μ de x, que é x dividido por Euler elevado a 2x, que é igual a integral de menos, não, de x, de μ de x, né, que é Euler elevado a 2x, que multiplica Q de x, que é menos 1 sobre x. Então, vou colocar o menos aqui fora, 1 sobre x dx mais uma constante. Eu posso cortar esse com esse e ficar e dizer que v, eu esqueço de subir a folha, que multiplica x dividido por Euler elevado a 2x, vai ser igual a menos a integral de Euler elevado a menos 2x. Está embaixo. Quando eu passei para cima, inverti aqui, criança, muda o sinal. Dx mais uma constante. Então, a gente vai ter assim, que v vezes x dividido por Euler elevado a 2x é igual a integral de Euler elevado a menos 2x vai ficar menos, com menos aqui vai dar mais, Euler elevado a menos 2x sobre 2. Substitui isso aqui por u, crianças. E vocês vão ver essa resposta aqui embaixo. Mais uma constante. Agora eu vou multiplicar cruzado aqui. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ficar com v igual. Esse com esse aqui vai cortar, né? Vai ficar Euler elevado a 0. Então vai ficar 1 sobre 2x, porque esse x que está aqui, ele vem aqui embaixo, esse que vai para cima. Mais c, que multiplica Euler elevado a 2x, dividido por x. Pronto, achamos o v. Vou tirar uma foto, que daí vocês podem ir acompanhando melhor. Daí na foto vocês vão ver a gambiarra que eu fiz aqui em casa para colocar a câmera. Aqui, garotada. Esse é o v. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo. Então, vou passar a ter v igual... Aqui vai ficar 2x. Então, 2x dividido por 2x é 1. Vezes 1 é 1. Então, aqui vai dar 1. Mais 2x dividido por x vai dar 2. 2 vezes c vai dar um k. Vou colocar um k no lugar de 2c. Aqui vai ficar k. Euler elevado a 2x. Pronto, esse é o valor do v. Por que eu fiz isso, crianças? Porque agora tem que substituir o v, não é? Isso. Então, a solução vai ser... Não me perdi, já. Não ia substituir? Y é igual a y1 mais 1 sobre v. É isso? 1 sobre u. Não, 1 sobre v. O sobre v mesmo. Se fosse u, se eu voltasse no u, então ia ficar assim, y igual a y1 mais u. Por quê?
Porque o U, crianças, aqui, ó, U elevado a menos 1 é igual a V. Então, vai ficar assim, U é igual a 1 sobre V. Então, para eu não precisar voltar, eu venho aqui, vai ficar Y igual a Y, que é X, mais 1 sobre V, vai ser 1 dividido por isso, eu vou inverter, vai ficar 2X, dividido por 1 mais K, Euler elevado a 2X. Dá uma subidinha na folha, professor? Hã? Dá uma subidinha na folha? Por que inverteu mesmo, professor? Porque é 1 sobre V, ou, ou U, tá? Para eu não ter que voltar aqui no U, crianças, eu substituo por 1 sobre V. Eu não preciso fazer essa volta, porque eu troquei aqui por... Era U que eu tinha aqui em cima, eu troquei por V. Então, para eu não precisar voltar, eu sei que U é igual a 1 dividido por V. Então, eu venho aqui já dividido por V. Professor, se eu não tivesse feito MMC, daí estaria errado? Não, não. É porque vocês conseguiriam inverter aqui, né? Vai fazer o mínimo múltiplo comum. Entendi. Ah, garotada, eu errei uma coisinha aqui, ó, quer ver? Olha aqui. O Q ele é positivo agora, olha aqui. É 1 sobre X. Então, aqui não é menos. Aqui é mais e aqui é menos. Então, aqui é menos e aqui é menos. Eu copiei errado daqui, ó. Porque o Q é positivo, olha aqui. Na hora de colocar aqui embaixo, eu coloquei negativo, porque o outro que tinha aqui era negativo, mas não, a gente fez uma transformação. Esse sinalzinho sempre acaba com as pontinhas, professor. Deixa eu apagar essas fotos então aqui e mandar de novo. Senão vocês vão achar que é isso aí, não é. Vou apagar essas duas últimas, crianças, porque eu errei o sinal ali na hora de copiar, eu copiei errado. Então eu vou colocar de volta a foto com o cálculo auxiliar 1 e 2. A foto com o cálculo auxiliar 3 e 4. E a foto com a solução. Ó, crianças, aqui eu coloquei um K aqui em cima, ia ser 2C. Então, vamos ficar duas vezes a constante, substitui por um K. Diz assim, aqui, ó, 2C, pronto. Para não escrever número e outra constante, para não escrever duas constantes ali. Marge, você conseguiu acompanhar? Dá um trabalho, né? Esse é um pouquinho mais complicado, professor. Eu acho que é a equação mais complicada.